Olá, sou o Rafael Lisboa da FSB Comunicação e hoje vamos falar de solidariedade em tempos de coronavírus. A sociedade civil tem se organizado e se mobilizado no Brasil todo para contribuir na guerra contra a Covid-19, uma doença que, além de atacar a saúde, tem provocado também graves problemas econômicos e sociais que atingem em cheio a população mais vulnerável. São iniciativas de organizações não governamentais, empresas, associações de moradores, cidadãos comuns, que colaboram como podem, de forma voluntária, para apoiar quem mais precisa e, assim, tentar reduzir os impactos do vírus. E hoje vamos conversar com a fundadora de um desses projetos sociais. O FSB+ recebe aqui a Marcela Coelho, que é do movimento União Rio, um movimento voluntário da sociedade civil aqui do estado do Rio, que surgiu com o objetivo de dar suporte a quem vive em situação de vulnerabilidade e também ajudar a arrecadar doações para o setor de saúde. Marcela, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Rafael. Obrigada a vocês, FSB e todo o time pelo convite. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu a ideia desse movimento e que tipo de ações vocês desenvolvem. Basicamente surgiu de um jeito super informal. A gente criou um grupo de WhatsApp, até no início chamava Reação e União, e aí depois de algum tempo a gente falou assim, não, vamos chamar União porque todos unidos, né, contra a pandemia e para mitigar tudo isso. E aí foi crescendo, foi se subdividindo. São Paulo também criou União São Paulo. Hoje a gente está em 14 estados brasileiros, então em cada um são líderes e pessoas que a gente confia que de alguma forma tem credibilidade para puxar esse movimento na sociedade civil. E aqui no Rio a gente está em duas frentes basicamente. Tem uma que é uma frente de saúde, que ajuda a ativar leitos de hospitais, sejam de CTI, sejam leitos tradicionais, e uma frente assistencial bem grande que está nas comunidades, nas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Brasil é muito desigual. Então, a gente tem muita gente morando em situação precária. No Rio, 2 milhões de pessoas estão nessa situação. Tem um agravante que é o componente social dessa desigualdade, que as pessoas literalmente passam fome. E como é que vocês atingem essa população? Que tipo de ajuda vocês oferecem para essa população mais carente, que vive em comunidade? Eu sempre tenho um provérbio que eu adoro, que é se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quiser ir longe, vai em grupo. Assim. Então a gente tem 50 voluntários diretamente ligados todos os dias, todo mundo sem remuneração, eu e todo mundo que está no movimento, a gente faz tudo em rede, e mais 500 pessoas que de alguma forma nos apoiam mais diretamente ou indiretamente, enfim, no dia a dia. E aí como que a gente faz isso? Tem 3 instituições de referência aqui no Rio de Janeiro que fazem a nossa gestão da área assistencial. O Instituto Eclos, o Banco da Providência e o Instituto FI. Então a gente capta as doações, tem um time de captação de recurso, que podem ser recursos financeiros e podem ser recursos de empresas que querem doar materiais. Então a gente basicamente tem focado muito em itens de higiene, que essas famílias não têm condições de comprar, e é um luxo, assim, tá muito além da renda. A gente faz as cestas e junto com os itens de alimento tem uma preocupação enorme na entrega. Tudo que a gente não quer gerar é aglomeração e piorar, né, o problema da disseminação do vírus, então tem todo um rigor. As máscaras a gente conseguiu gratuitamente para os voluntários entregarem com segurança. A gente recebe as doações, pode ser pelo nosso site, o movimento uniãorio.org. A gente já conseguiu ajudar mais de 50 mil famílias, ainda faltam muito. Como eu te disse, a gente às vezes fica super feliz que a gente entregou 1.000, 2.000 cestas na Rocinha, ou no Caju, ou em Gramacho, mas quando a gente vai ver a demanda é 50, 100 mil, então é sempre uma gotinha no oceano perto do que a gente precisaria fazer como sociedade. Agora, como é que vocês sabem lá quais são as demandas mais urgentes naquele momento? Como é que dá a relação com os representantes das comunidades? A gente tem muitas instituições parceiras, mais de 60 ONGs parceiras neste processo todo. A gente tem grupos online. O processo é tão transparente e tão idôneo que famílias que começaram a receber algum tipo de transferência de renda governamental ou que receberam cestas de outras instituições nos avisam. Olha, eu não preciso mais, então dá para o meu vizinho, dá para uma outra pessoa. Inclusive, a gente até está construindo um painel colaborativo com outras instituições parceiras, para além do União Rio,
para que a gente não tenha sobreposição de esforços. Essa outra frente que vocês trabalham também, que é de ajuda em relação ao setor de saúde por conta da sobrecarga que está vindo em função do novo coronavírus, da pandemia. Quais são as ações que vocês desenvolvem nessa área de saúde? A gente tem um time de saúde bem técnico nisso, né? Eu não sou técnica, mas vou falar, enfim, até onde eu sei, a gente chamou pessoas bastante renomadas na área. Então, nós como movimento, a gente tenta mapear no município e no estado do Rio aonde são as maiores necessidades. Eventualmente algum hospital público está sem máscaras, eventualmente precisam de alguns monitores ou respiradores para ativarem leitos. O que a gente quer, na verdade, é gerar eficiência do recurso. A métrica é sempre quantas vidas a gente pode salvar com o dinheiro que a gente arrecadou. Tem essa parte dos leitos dos hospitais, tem uma parte grande também de EPIs, que a gente está... Os equipamentos individuais. Para proteger e aí não só para os profissionais de saúde, para os profissionais também na área de segurança pública. O nosso primeiro resultado concreto, eu diria, foi a ativação dos 60 leitos do Hospital do Fundão, do HU. Uma situação enorme, a gente vê eles já recebendo pessoas que precisam, né, e que sem esse leito ficariam ali entre a vida e a morte. E agora a gente fez uma parceria para o Parque dos Atletas, para o Hospital de Campanha, que vai ter mais 200 leitos. Entrou lá no site, movimentouniãorio.org. Aí você pode escolher se você quer fazer doação para as ações na área de saúde ou para as ações assistenciais para as comunidades? Sim. Pode escolher, porque a gente também acredita que a gente tem que ter liberdade ao doador. Então a gente criou 2 estruturas. A gente arrecadou 25 milhões. A nossa meta agora é arrecadar 50 milhões. Eu acho que a gente tem que ser ambicioso, porque o desafio é enorme. Na área de saúde foram entre 17 e 18 milhões. E o restante na área de comunidades, de 7 a 8 milhões. A nossa ideia é crescer bastante a área assistencial, porque realmente a gente está vendo que as pessoas estão literalmente passando fome, sabe? A fome não espera. Agora, um cidadão comum, ele pode doar também materiais e pode, quem não tem recursos para doar, mas quer oferecer trabalho voluntário, isso também é possível? Sim. Quem quiser oferecer algum tipo de trabalho voluntário, somos todos voluntários, né? A gente tem 50 pessoas basicamente bem ativas e mais 500, 600 também. Então tem para tudo, assim. Tem várias formas de você ajudar, né? Estando em casa, tem várias formas que as pessoas podem nos enviar um e-mail e nos ajudar. A coisa mais bonita, assim, que está se vendo agora é essa noção da interdependência, sabe? Que todos nós somos um só e a interdependência global e na sociedade, como todo mundo depende um do outro. A união, eu acho que ela começa com uma reflexão muito pessoal, assim, sabe? O que eu posso fazer na minha condição em relação ao mundo? Olha, Marcela, agradeço aqui o seu tempo de conversar com a gente, de inspirar com o seu exemplo, com o exemplo do movimento do União Rio, e que todo mundo se sensibilize e ajude a quem mais precisa nesse momento tão desafiador para todos, né? Sim. Muito obrigado, tá? Imagina, e só como uma mensagem final, eu queria deixar assim, existem vários movimentos sérios, tem várias plataformas na internet, o movimento União Rio mesmo procura abastecer organizações menores, procure um movimento sério perto da sua cidade, perto do seu bairro e ajude quem você puder. E vamos mostrar agora outros exemplos de iniciativas solidárias que têm ajudado tanta gente. São apenas alguns dos muitos projetos espalhados por aí que têm arrecadado doações, feito trabalho voluntário e exercitado a generosidade em tempos tão difíceis. Meu nome é Preto Zezé, eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu estou presidente global da CUFA, Central Única das Favelas, uma organização que já tem mais de 20 anos, que está no Brasil inteiro. Estamos com uma brigada de mais de 100 mil voluntários nesse momento de coronavírus, atuando em mais de 5 mil favelas. Estamos atuando em várias frentes de arrecadação, principalmente de alimentos, material de limpeza e recursos financeiros, para garantir uma redução dos impactos sociais da pandemia. Nosso programa central hoje é o Mães da Favela, é um programa que garante um Vale Mãe de R$120 durante 2 meses. Nós estamos numa primeira etapa agora atingindo 20 mil mulheres e agora vamos para a segunda etapa tentar atingir mais 50 mil, contando com o seu apoio e a sua doação. Antes de toda a tragédia do corona começar, eu fui contactado pelo Edu Mufarrege, que já estava colocando toda a estrutura do Renova para levantar esse movimento voluntário de grupos da sociedade civil para fortalecer o combate contra o corona no estado de São Paulo. Subi no barco com ele, mais um time incrível de pessoas dedicadas e preocupadas em ajudar.
formamos o União SP. Atualmente, mais de 2.000 pessoas físicas já doaram para o União SP e já arrecadamos mais de 13 milhões e meio de reais, mais de 270 mil cestas arrecadadas, o que equivale a 2.000 toneladas de alimentos e mais de 500 mil de pessoas diretamente impactadas. A gente está muito orgulhoso de tudo que a gente está conseguindo levantar em tão pouco tempo. E a gente não vai parar, porque a gente ainda tem muito para fazer. Nossa solidariedade tem que continuar para que a gente possa ajudar ainda mais pessoas por mais tempo. A União Pernambuco, ela vai nos ajudar com a colaboração e a distribuição de cestas básicas também para o projeto do Transforma Recife, como ela tem a intenção de levar para o interior do estado e para o sertão de Pernambuco ajuda. O Nordeste, Pernambuco, já é uma região extremamente carente e que sempre precisou de uma ajuda muito grande. E agora, mais do que nunca, muita gente precisando, muitas pessoas perderam seus empregos. E hoje a gente se encontra realmente numa situação que a gente precisa ajudar, precisa fazer algo por essas pessoas. Então, por isso que eu estou aqui pedindo a vocês que também colaborem, que também ajudem. A União Pernambuco, ela tem a intenção de disseminar e de enviar essas cestas a todo o estado de Pernambuco.